O Brasil é o país das coincidências e da piada pronta. Eu não tinha me atentado a isso, mas olha só. A gente comentou que o depoimento do Mauro Cid já deveria ser invalidado pelo fato de que ele mentiu, tá? Então não apenas no Brasil, mas no mundo todo, quando você tem um depoimento de alguém, uma testemunha aparece e essa testemunha mente em um ponto que seja, aquele testemunho dela passa a ser inválido. Porque se ela mentiu uma vez, ela provavelmente pode ter mentido em outros pontos relacionados ao seu depoimento. Então é a coisa mais comum do mundo se invalidar isso. E o que eu havia dito? Que de fato o Alexandre de Moraes não invalidaria, né? Só que aí que tá. Então a defesa do Bolsonaro, né, solicitou a anulação. Isso daqui não deveria nem ter sido a defesa do Bolsonaro que deveria ter essa iniciativa, mas o próprio STF, né? Mas enfim, a defesa do Bolsonaro solicitou a anulação do depoimento do Mauro Cid. Só que, de repente, isso daí caiu na mídia, tá todo mundo sabendo, enfraqueceu a narrativa que existia contra o Bolsonaro. E agora, por incrível que pareça, eles começaram a falar da ABIN paralela. Então era outro processo que eles estavam aí levando em banho-maria contra o Bolsonaro, que agora que essa narrativa do suposto golpe caiu totalmente, né? Eles podem levar adiante? Podem. Podem condenar o Bolsonaro? Podem. Podem até colocar ele na cadeia? Pode ser que aconteça, né? Eu ainda acredito que, na pior das hipóteses, o Bolsonaro vai para uma prisão domiciliar. Mas, o que acontece? Caiu a narrativa que se tinha contra o Bolsonaro, né? Não dá mais para convencer nem a mídia brasileira, nem a mídia internacional, nem a esquerda mais, depois do Mauro Cid ter mentido, que realmente existia uma tentativa de golpe. Mas agora então eles estão indiciando o Bolsonaro, o Ramagem, também sobre essa questão da investigação, né? Então, pelo que foi dito, em toda a história da existência da ABIN, aparentemente existiam alguns momentos em que alguns excessos foram cometidos. E agora o Bolsonaro está sendo acusado de usar a ABIN, que é a Agência de Espionagem Brasileira, né? Agência Brasileira de Inteligência, na verdade, mas eles realizam espionagem, de fazer uma espionagem contra seus rivais, contra coisas que vão contra o interesse do Brasil, mas atrelado ao interesse pessoal do Bolsonaro. Ou seja, eles tentaram manchar a imagem do Bolsonaro. Por um lado não deu certo, agora estão tentando de outra forma. Essa que é a verdade. Bom, com isso então, a gente vê que a coisa já está escancarada, ninguém está mais disfarçando nada, tá descarado, né? É só se a pessoa for burra pra caramba pra não perceber. Você vê aí a questão do 8 de janeiro, pessoas desarmadas, pessoas muitas vezes doentes, pessoas assim, despreparadas, entrando em um prédio vazio e falaram que isso foi uma tentativa de golpe. Só pra você ter uma ideia, hoje no Brasil, ou em grande parte do mundo pelo menos, você pensar em realizar um crime não é crime. Você desejar fazer um crime não é crime. Você se planejar para fazer um crime não é crime. Agora, você cometer o crime, sim, de fato é um crime. Você ir para cometer o crime e no caminho ser impedido, isso é uma tentativa de crime que também é um crime em menor valor, mas ainda assim continua sendo um crime. Também é algo errado, né? Também é algo contra a lei. Só que o que não explicaram a respeito do processo do 8 de janeiro é que como aquelas pessoas e até o próprio Bolsonaro iniciaram o crime. Porque assim, tem a minuta do golpe, ok. Vamos supor que o Bolsonaro realmente tinha a vontade de aplicar um golpe, mas como é que seria esse golpe? Ninguém conseguiu explicar. Ele acionaria os militares e colocaria os generais para entrar no palácio em Brasília. Tá, mas ele faria isso, mas ele não fez. Se ele tivesse falado para algum general fazer alguma coisa e no caminho o general fosse impedido ou se recusasse a fazer, aí sim seria uma tentativa.
Mas até agora não se viu nada nesse sentido. Então, enfim, se não houve a tentativa do Bolsonaro, ele não poderia ser condenado nem por golpe, nem por tentativa, né? Se ele não começou a executar um plano para tomar a República Federativa Brasileira, então não teria como condená-lo nem por tentativa. Essa que é a verdade. Só que a questão é que é necessário deixar o Bolsonaro inelegível. Você tem noção que cancelaram todo o processo da Lava Jato contra o Lula tava na cadeia, meu. Já tinha acabado, tava na cadeia. A gente venceu, entendeu? Vencemos a corrupção. Lula tava na cadeia. Anularam o processo do Lula para recomeçar o julgamento. Esperaram prescrever, tá? Não dá mais para voltar atrás agora. E o Lula é um inocente de crime prescrito. Entende a lógica? Imagina só, você tirou a vida de alguém. E daí precisa ocorrer o julgamento, certo? Significa que daí durante o julgamento você pode ser considerado como culpado, como inocente. Digamos que você foi considerado culpado, foi pra cadeia, daí eles falaram assim, não, pera aí, eu acho que a gente cometeu algum erro no julgamento, a gente vai julgar de novo. Só que no meio do caminho prescreveu, né? Ou seja, a justiça não pode mais te julgar. Isso significa que você é inocente? Não, isso significa que o julgamento não aconteceu, entende? E é o que aconteceu com Lula. Não ocorreu o julgamento. Por conta disso, não pode hoje você não pode chamar o Lula de ladrão. Você não pode chamar ele de corrupto. Você pode até acreditar, né? Como eu acredito. Mas você acusar ele de corrupção, você não pode. Você não pode falar que ele é bandido. Você não pode falar que o Lula é ladrão. Entende a lógica? E no caso do Bolsonaro, a gente vê que eles fizeram de tudo. O Bolsonaro competiu com o Haddad na eleição, venceu o Haddad e eles viram que a única possibilidade de tirar o Bolsonaro era meter o Lula. E depois eles quiseram garantir que o Bolsonaro nunca mais voltasse, tornaram ele inelegível. Tiveram os loucos lá que estavam em Brasília e tiraram a segurança de alguma maneira, se omitiu. Esses doidos entraram no prédio e falaram, tentativa de golpe de Estado comandada por Bolsonaro. Ninguém apresentou prova de nada. A única prova basicamente que tinha era o depoimento do Mauro Cid. Depoimento do Mauro Cid era para ser anulado, não anularam. Mas esse julgamento tá perdendo força. O que eles podem fazer? Estacionar um pouco o julgamento do suposto golpe e começar agora com essa história da BIM paralela. Aparentemente essa será a estratégia, né? Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo. Até mais!